Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai fiel, Pai justo, usa-me, Senhor, porque eu vou usar a tua palavra. O Espírito Santo que habita em mim e que habita naqueles que vão ouvir a palavra de Deus, que eles possam crer, que o Espírito Santo possa testificar aquilo que eu vou ler, aquilo que eu vou falar, com aquilo que o Senhor quer que o seu povo, que os seus filhos ouçam, Pai. Então, desde já, eu agradeço em o nome de Jesus e o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o qual habita em nós. Pai querido e eterno, eu agradeço. Amém. Irmãos, hoje, dia 1º de 10 de 2024, mais uma noite, mais um novo dia, mais uma nova mensagem. Confesso que eu ainda estou com sono, eu acordei hoje de novo. Parece que virou rotina agora. Eu deito de meia-noite, 3 horas eu me acordo, não durmo mais. Aí não dormi mais. Glória a Deus, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Estou com sono ainda. Irmão, o intuito aqui é pregar a palavra e anunciar também o meu trabalho. Eu trabalho ali na frente a Conjol, no Alecrim, presidente Bandeira, o presidente Gonçalves, eu acho que é presidente Gonçalves, trabalha ali, entre a Conjol e a Lampadinha. Quem quiser um frete, uma mudança, quem precisar tirar um entulho, qualquer coisa que você precisar remover, transportar uma moto, uma geladeira, o que você quiser, né? Eu estou aqui. É só entrar em contato comigo, né? Eu sou conhecido ali como o irmão do frete, irmão Franciberg, né? Tem isso aqui, lá, meu número é isso aí, né? Então, quem puder, eu faço mudança para qualquer canto. Desde que pague e que não seja trambique. Então, estamos aqui mais um dia, mais uma nova mensagem. Vamos falar hoje de salvação. Irmão, palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, existem muitas passagens que falam sobre salvação, né? Tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre salvação. E a gente vai ler umas passagens aqui e vamos saber que salvação é essa e de que é que se trata dessa salvação. Então, para a gente saber de que salvação se está se tratando na palavra de Deus, a gente precisa ler o texto e o contexto para saber de que salvação é essa que a Bíblia está se falando, está se narrando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é preciso a gente estudar as escrituras, respeitando a conjugação verbal, né? Fazendo a conjugação verbal de tempo, de passado, de presente, de futuro, né? Para saber a palavra, se ela está no presente, no passado, no futuro, no pretérito, do indicativo, no pretérito, né? Então a gente precisa ler essa palavra, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa compreender, né? A quem a Bíblia está falando, para quem ela está falando, né? Que é para um povo específico. Então aqui nós vamos ler a palavra de Deus em Éfeso. Eu estou com sono, irmão. Dormi, acordei de 3 horas, parece que virou rotina. Eu vou dormir mais ou menos meia-noite, estudando Bíblia aqui. Eu fico mais ou menos de 5 da tarde, 6 da tarde, até meia-noite estudando Bíblia, né? Todos os dias, praticamente quase todos os dias. Não vou dizer que é todos os dias, mas é quase todos os dias. Eu estudo muito. Então eu tenho um conhecimento
profundo. Mas isso não é para eu me exibir, me orgulhar, não. Isso é para eu compartilhar com os irmãos os irmãos e as irmãs que ainda não conhecem a verdade. Diante de Deus, irmão, eu não sou ninguém assim, não sou mais do que Ele. E diante de Deus, eu sou como uma pessoa que nem você aí que está ouvindo essa mensagem, né? Porém, eu prego a verdade. Eu não tenho interesse em pregar mentira e enganar você, e nem estou coleado, né? Acoleado com sistema religioso que não pregam a verdade, com o intuito financeiro, né? Eu não tenho esse intuito, eu prego aqui a verdade. Eu prego aqui, você ouve aí, não paga nada, né? Mas quando eu posso pregar, eu mostro, eu prego aqui, né? Quando eu posso pregar, eu faço uma mensagem. Eu preciso trabalhar, tem muitos dias que eu não posso. Então passa a vir um tempo sem postar, porque eu preciso trabalhar e ganhar o meu pão de cada dia, né? Então não tem, as pessoas não contribuem, o canal não cresce. Eu gostaria de a gente ter um canto para alugar, para ensinar essas verdades, para a gente se reunir, para a gente pregar essa palavra, pregar essa verdade, mas eu não tenho condição de alugar um local para a gente se reunir. Precisaria dos irmãos se doar para a gente alugar um local e lá a gente se reunir e lá pregar a verdade, lá mostrar a verdade de Deus a vocês, né? Mas se as pessoas não contribuir, o canal não vai crescer. Gostaria de ter um telão aqui, assim, um projetor, a palavra ia aparecendo ali, né? Explicando e mostrando, mas como não tem, eu vou lendo aqui e os irmãos vão acompanhando aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, né? Então, em Éfeso aqui, epístola do apóstolo Paulo a Éfeso, aos Éfesos, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: eu estou com duas Bíblias aqui, irmão, né? Eu tenho duas Bíblias aqui. Então, eu vou ler em todas as duas Bíblias para os irmãos conhecer a palavra, entender, né? O que está se narrando aqui. Então, eu vou ler primeiro na Bíblia aqui, fiel e verdadeira. Tem essa daqui, fiel e verdadeira. Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz aqui: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Essa é a versão da palavra fiel e verdadeira. Agora, eu vou ler aqui, olha, está dizendo aqui nessa aqui, está dizendo, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Olha, nessa fiel e verdadeira, palavra fiel e verdadeira, está dizendo, em Éfeso, capítulo 2, versículo 8, está dizendo que nós somos salvos de graça. Ó, irmão, de graça. Você tem que pagar alguma coisa? Não. Você deve alguma coisa a Deus? Não. Ele fez de graça. Sois salvo pela graça. Isso aqui é uma salvação que dá direito a você a ir morar no céu. É a salvação eterna. Então, aqui está falando de uma salvação. Se você pegar Éfeso, capítulo 2, do versículo 1 em diante, você vai ver que aqui está se narrando, o texto está se narrando,
de um povo que vivia debaixo de uma lei, que essa lei condenava esse povo, de um povo que vivia debaixo de um pecado, e que esse pecado condenava eles à separação de Deus, ao inferno. A palavra Hades, Seol, palavra inferno do original grego, nada é mais do que Hades ou Seol, lugar habitado pelos mortos, sepultura, para onde eu e você vamos quando morrer. Independente de ser filhos de Deus ou de não ser filho de Deus, todo ser humano que é enterrado, ele vai para o inferno. Que o inferno é a sepultura, lugar habitado pelos mortos. Toda cidade existe vários cemitérios. Lá é o inferno. Do original grego, Seol ou Hades, lugar habitado pelos mortos. Então, todos nós, quando morrem, vai ser enterrado no cemitério. Quando é que a pessoa não é enterrada no cemitério? Pronto. Vou dar uns casos aqui, umas conjecturas aqui. Pronto. Há pouco tempo atrás, aconteceu um ocorrido aí de um submarino que desceu lá no mar para ir ver o Titanic, e aquele comprimiu, sim, a pressão era tão grande que ele esmagou. E as pessoas não tem como resgatar. Aquelas pessoas, aquele corpo não foi ao inferno. Aqueles corpos que tinha lá dentro não foi ao inferno. Por quê? Porque não tiraram eles para sepultar na sepultura. Aquela carne não foi ao inferno. Um avião da Gol ou da TAM, parece que foi da Gol, que um tempo caiu no mar. Umas pessoas foram resgatadas, não sei, outras parece que não foram, né? Caiu na profundeza do mar. Quem foi sepultado foi para o inferno. Quem não foi, não foi. Então, o inferno é a sepultura. Certo? Agora, os crentes não conhecem isso, não conhecem essa verdade. Tá certo? Você pesquisa no Google que você vai ver. Aí os crentes não conhecem essa verdade. Então aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça. Olha, somos salvos de graça, você não tem que pagar nada. Mediante a fé. Então, foi de graça e mediante a fé. Jesus morreu lá e deu a salvação de graça. Agora, tem que andar colado à graça de Jesus, que é o feito que ele fez lá na cruz, com a fé que você tem. Com a fé que você acredita que você é salvo. Então, o sistema evangélico não prega essa verdade. Eles pregam que você tem que buscar a sua salvação. E se você vai buscar salvação, então não é de graça. É por mérito de você, não é por Jesus. É por mérito de você, olha. Aí diz aqui o 8, olha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, se não vem de mim, como é que eu vou buscar a minha salvação? Como é que eu corro atrás da salvação? Então, quem prega que você tem que buscar a sua salvação, está pregando a verdade? Tá não. Está em linha com a palavra? Tá não. E o que é que essa pessoa é? Um falso profeta, um mentiroso, um estelionatário, um enganador, um dibriador. Tá certo, meus irmãos? Então, precisa-se estudar a Bíblia para poder entender, porque aqui o versículo é bem claro. Está dizendo que
Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, ó, não vem das pessoas. É dom de Deus, foi Deus quem quis dar. As pessoas já nasceram salvos, as pessoas já nasceram sem pecado. Se eu acredito que eu tenho que buscar minha salvação, então aquilo que Jesus fez, eu aniquilo, eu anulo. Eu chamo Jesus de mentiroso com a minha atitude de acreditar que eu tenho que ir atrás da minha salvação. Quando a salvação, ele já fez lá na cruz do Calvário. Não vem de mim. Foi pelo aquele feito que ele fez lá na cruz do Calvário. E isso a religião não prega, não mostra a verdade. Por quê? Porque a religião precisa manter você em cativeiro, com a mentira para enganar vocês, e enquanto eles vão enganando, eles vão aí no bolso de vocês. E vocês comem comida estragada, como uma falsa doutrina, e ainda diz que é bom, que é maravilhoso, e que lá vocês escutam a verdade, e que lá quem prega são verdadeiros, quem está lá é homem de Deus. E aí eu estou provando aqui que não são. São falsos profetas, são lobos devoradores. Paulo falou em Atos, capítulo 26, e Isaías também, ou é Jeremias também falou lá no, acho, capítulo 29, ou é também, não sei se é no capítulo 29 ou é no capítulo 13, que fala sobre isso aí. Eu sei que lá está falando. É Isaías ou é Jeremias? Está lá falando também, né? Então, irmão, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Tudo isso foi aquele feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus fez foi de graça, deu salvação, deu direito às pessoas nascerem já salvas. As pessoas já nascem salvas, porém não conhecem a verdade. Não escuta a verdade, não acredita na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, olha, não vem de obra para que ninguém se glorie. Ó, irmão, vem de obra? Não. Não vem das obras. Foi pelo que Jesus fez. Não vem de mim, nem vem de você. E não vem porque eu sou bonzinho ou você é bonzinho. Aqui na Bíblia Viva, vou ler agora a Bíblia Viva. Os mesmos 2 versículos, vou ler na Bíblia Viva. Diz aqui o 8, olha. A letrinha é menor, então dá meio trabalho. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vós mesmo. É uma dádiva de Deus. Olha, não vem de nós. É uma dádiva, é um dom que Deus deu. E Deus deu, não pode voltar atrás, porque os dons e a misericórdia de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Quer ver que está aqui em Romanos? Deixa eu só ver aqui para os irmãos entender. Romanos 11, parece que é 11, 29. Deixa eu ver aqui. 11, 29, 27, 28, é porque os versículos ficam aqui no meio, olha. Pois os dons, Romano 11, 29, olha. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca pode ser revogado. Pode? Não pode. Dado uma vez, dado para sempre. Ele sabe, ele conhece quem anda na verdade e quem não anda. Quem é salvo e quem não é. Ele sabe. Não estou aqui para julgar ninguém. Não sou digno de julgar ninguém. Porque quando eu julgo alguém, eu tomo o lugar do juiz que é ele. Eu só sei que aqui, pela palavra, quem é salvo, já nasceu salvo. Quem é condenado, ontem eu li na mensagem, já está condenado, não vai ser, já nasceu condenado. Esaú nasceu condenado. Lá em Hebreu,
capítulo 12, está dizendo que ele buscou lugar de arrependimento, mas Deus o rejeitou. Por quê, irmão? Porque ele trocou a verdade de Deus, o direito dele de salvação, de primogenitura, por coisa supérflua, passageira, e pelo um prato de guisado, que não era verdade. Ele disse, de que me adianta isso? E hoje, irmão, a religião, os evangélicos, não troca a verdade de Deus por uma mentira, por uma falsa doutrina errada. Eles não trocam a verdade, eles não aceitam a verdade de Deus aqui. Quando nós pregamos, eles dizem que nós estamos distorcendo a Bíblia, mas eu não estou aqui distorcendo, quer dizer, eu estou distorcendo o que a religião torceu. A religião torceu a palavra de Deus. Eu estou distorcendo com a verdade. Estou aqui lendo a verdade, mostrando a verdade, pregando a verdade. Nada mais. Agora, o sistema religioso, ele torceu, ele manipulou a palavra de Deus, mercadejou a palavra de Deus com as mentiras, com as falcatruas e com as feitiçarias, pregando uma coisa que não tem no Evangelho de Deus, né? Que Jesus não mandou fazer, eles fazem. E quando Jesus mandou fazer, era para um povo específico da época dele. Então, o que Jesus mandou Paulo fazer, Paulo pregou, Paulo mostrou, e nós estamos lendo essa mensagem hoje aqui, íntegra, né? Para que vocês conheçam a verdade. Então, o versículo 9 diz aqui, ó, o 9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, porquanto nenhum de nós tem mérito nisso. Ó, irmã, a salvação é por alguma coisa boa que você faz? Não. Não. Nós fomos chamados para fazer as boas obras. Boas obras. Não tem nada a ver com nós fazer boas obras para ser salvo. Não. Salvação, para ir morar no céu, foi pelo feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Esse feito que ele fez lá na cruz do Calvário, deu direito a nós ser salvos, ser justificados, a nós ser purificados, a nós ser santo, a nós ser perfeito, a nós ser filho de Deus. Tudo isso ele fez lá naquele feito da cruz do Calvário, para que nós tenhamos uma vida saudável, que ande na verdade, na palavra de Deus. Então, não tem nenhum mérito nosso. Não é por você ser bonzinho, nós não tem nenhum mérito nisso. Nós não tem nenhuma participação nisso. Foi ele quem quis fazer, foi ele quem fez, né? Foi Jesus quem fez isso. Nós não tem mérito nenhum. Quando nós acreditamos que nós tem algum mérito na nossa salvação, nós anulamos tudo isso que ele fez, né? Aí aqui agora nós vamos para Tito, capítulo 3, né? Tito, capítulo 3, aqui. Vamos na palavra fiel, né? Aqui, Tito, capítulo 3. Aqui, fica vizinho a Filemão e vizinho a 2 de Timóteo. Está aqui, Tito, capítulo 3. Aqui a palavra fiel. Palavra fiel, vou ler aqui, versículo 5, diz aqui, ó. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz aqui, ó. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador e da renovação do Espírito Santo. 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó, irmão, aqui está dizendo
que ele nos salvou. Olha, nos salvou. Quem foi que Jesus salvou? Foi eu? Foi você? Não, eu já nasci salvo. Quem Jesus salvou era o povo judeu da época dele e todas as pessoas que já tinham morrido desde a fundação do mundo até os dias de Jesus. Então, ele salvou essas pessoas e esses espíritos que estavam no seio de Abraão. Então, Jesus veio para o seu povo. Então, Jesus veio e deu a vida pelaquela nação, pelaquele povo que estava vivo naquela época e pelos que já tinham morrido. Então, eu já nasci da cruz para cá. Se eu já nasci da cruz para cá e eu não estava lá, eu já nasci salvo. Apenas eu não conhecia essas verdades, como ela está sendo exposta aqui dessa maneira verdadeira, em linha com a palavra. Porque o que me pregaram para nós aí nunca foi a verdade. O que nós ouvimos aí no sistema religioso nunca teve a verdade. Passou longe da verdade. E a nossa mente foi contaminada. Por quê? Porque aqui a salvação está falando de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E onde é que o Espírito Santo habita, irmão? Aqui no meu corpo. Aqui na minha mente. Então, o lavar é regenerador, é renovador, é uma mente renovada com a verdade e não com a mentira. Então, o lavar é regenerador do Espírito Santo, que ele salvou segundo o conselho da sua vontade. Está dizendo aqui, a vontade não foi minha, foi dele, olha. Não por obra de justiça praticado que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ó, irmão, quem foi que nos salvou foi ele. A misericórdia foi de quem? Foi dele. O propósito foi de quem? Segundo o propósito dele mesmo. Ele que resolveu, ele que quis. Não foi o meu propósito de ir atrás de Jesus, de ir aceitar Jesus, de ir atrás da minha salvação. Não. Aqui está se falando que ele nos salvou de o quê, irmão? De uma falsa doutrina. Aqui está se falando que ele salvou, fez um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você pegar aqui o capítulo 3 de Tito, você vai entender, né, que o amor de Deus vem falando de uma regeneração, de uma renovação, de uma justificação, né, por graça, que ele fez, de uma herança, de um herdeiro que você tem que receber, de uma herança que você tem que tomar posse, e que você tem que praticar ela, você tem que usufruir ela, você tem que viver ela. Então está falando aqui de uma salvação, de uma renovação, de uma salvação na mente, aqui na mente, com a verdade, né? Então, diz que ele derramou sobre nós o Espírito Santo, que ele derramou, o Espírito Santo que ia convencer o povo. Então, aqui ele está dizendo, aqui, olha, vamos para cá, para ele, para a Bíblia Viva, está dizendo aqui, o 5 e o 6, é porque fica aqui no meio, o versículozinho é bem pequenininho. Então ele nos salvou, não porque fôssemos suficiente bons para sermos salvos. Olha, não é por você ser bonzinho que você é salvo, né? Salvação, você é feio, é salvação, é pelo que Jesus fez. Mas aqui não está dizendo que você, aqui, a salvação na mente, não é por você ser bonzinho. Então ele nos salvou, olha, não porque fôssemos suficiente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão,
pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados, por meio do Espírito Santo. Olha, irmão, aqui está falando de salvação de quê? De uma salvação de pecado, de viver na prática do pecado. Então, a salvação é aqui na mente, não é para você viver em pecado, é para você viver em santidade. Então, é uma renovação e regeneração do Espírito Santo na sua mente, viver em santidade. Né? Não é por nós ser bonzinho. Aí diz aqui o 6, olha, que ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância. Olha, ele derramou abundantemente, gratuitamente, de graça, derramou com abundância, muito assim, ó. Derramou muito, com muita abundância, ele derramou. Aí o 7 aqui, olha, a fim de que ele pudesse declarar justo aos olhos de Deus. Ó, irmão, para que foi que Jesus fez isso? Para nos declarar nós justo diante dos olhos de Deus. Irmão, quem é justo, quem é justificado, quem é justo, deve alguma coisa? Não. Tem algum erro? Não. Tem algum defeito? Não. Por quê? Porque ele é justo. Ele foi justificado. Por quem? Pelo justificador. Não foi por mim. Foi pelo justificador. Quem é o justificador? Foi Cristo Jesus. Ele já justificou. Eu já nasci justificado. Eu já nasci com essa herança. Apenas eu andava em erro, porque não conhecia a verdade. Andava em doutrinas erradas. Aí diz aqui, olha. Tito 3,7. Tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros. E agora podemos participar da esperança da vida eterna, que ele nos dá. Olha, irmão, aquele feito que ele deu o direito de nós sermos herdeiro. E como herdeiro, participante da sua herança. Para quê? Para ter a vida eterna. Tá vendo que salvação não se perde? A salvação se não se perde, a salvação ele já deu, a salvação ela é eterna, não se acaba. Deus ele já salvou. Quem vai salvar? Aquela morte lá na cruz do Calvário já deu o direito de uma vez para sempre de todos os filhos de Deus ter a sua salvação. Agora, quem não é filho, não tem a salvação. Lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 9 ao 11, vai explicar isso aí. Se alguém tem o Espírito Santo de Deus, esse tal é dele. Mas se não tem, não é dele. Então, quem é que não tem? É quem não obedece, é quem não acredita nessas verdades. Então, eles vão morrendo, sendo enganados pela religião. Então, eles vão morrer sem Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não anda na verdade. Por quê? Porque não acredita na verdade. Então, eles vivem numa mentira, eles vivem numa idolatria, eles vivem numa feitiçaria, eles vivem no engano. Quem prega lá não é santo, é imundo, é um falso profeta, é os bodes que Jesus falou. Jesus disse, afasta de mim. Senhor, em teu nome eu fiz milagre, em seu nome eu curei, em seu nome eu fiz prodígio. O Senhor disse, afasta de mim que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, a mentira. O que é iniquidade para o judeu? É a transgressão da lei, é o pecado, é a mentira. Então, Jesus naquele tempo pregava a verdade, o judeu não aceitou.
Hoje, a gente prega a verdade, a religião não aceita. Por quê? Porque vive numa feitiçaria, vive numa mentira, vive numa idolatria. Né? A verdade está aqui. Agora, difícil é você deixar o engano para viver a verdade. Por quê, irmão? Deixar o engano cai em descrédito. Toda religiosidade, desde os tempos antigos. Não era o que os fariseus fez lá com Jesus? Não é o que hoje a religião evangélica faz, a mesma coisa? Dizer que um homem desse da televisão aí, famoso, que ganha rios de dinheiro, que é bilionário, que tem meio mundo de fazenda, né? Que tem meio mundo de terra, mora nas melhores mansões, anda de carro blindado, é dono de televisões, de rede de televisões. Agora eles têm coragem de chegar e dizer que passou a vida enganando a vocês e tomando o dinheiro de vocês? Não tem, irmão. Eles nunca vão fazer isso. Eles vão enganando vocês, enganando, empurrando com a barriga. Cada dia mais eles vão enganando a vocês, vão ludibriando vocês, vão mentindo para vocês. E enquanto isso, vão condenando vocês, que se vocês não der dinheiro a Deus, vocês vão para o inferno. Mas para o inferno todo mundo vai. Todo ser humano que morrer vai para o inferno. Agora, dinheiro nunca chegou lá no céu, lá a Deus. Dinheiro, quando Deus pedia o dízimo, era alimentação, que era para sustentar. Tinha 3 finalidades: sustentar a tribo de Levi, as viúvas, os pobres e os necessitados. Eram essas 3 finalidades. E tem mais, era alimento, era dado uma vez por ano. E tem mais, quando era dado, era comido na presença dos sacerdotes que recebia das pessoas que tinham o direito de receber aquele dízimo. Fazia-se um banquete e lá eles comiam e todo mundo saía farto. Então, tem que se estudar a Bíblia para poder entender. Se você não estuda, você é levado por vento de doutrina e aí sua mente é contaminada. O que você conhece de Jesus é apenas o que esses líderes religiosos pregam a vocês, botando pânico e medo e pavor em vocês e condenando vocês, né? E vocês têm medo, né? Porque boas novas não é botar medo nas pessoas. Boas novas é novas de alegria, não é de pânico, não é de terror, não é de tristeza, não é nada disso. Pregar boas novas é pregar a verdade de Deus, é pregar o amor, é pregar a alegria de Jesus. Que a religião não tem interesse em pregar isso, né, irmão? Agora, vamos aqui para João, né? Para poder a gente entender. Então a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Vamos ver o que é que Jesus disse aqui em João, no capítulo 16, né? Capítulo 16, vamos ver o que é que João escreveu aqui para a igreja. A epístola do apóstolo Paulo, de João, o evangelho de João. Versículo 16, diz aqui, olha, Jesus disse, olha, um pouco e não me verei, e outra vez um pouco e ver-me-ei. Ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, de que é isto que nos diz, um pouco e não me verei, e outra vez um pouco e ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Dizia, pois, de que dizia isto um pouco, não sabe o que diz. Não sabe o que diz. Aconteceu, pois... Ai, não. Não, errei. Não é aqui não. É 16:7, rapaz, olha. Eu errei. É João, eu estava lendo João 16. É João 16:7. Eu vi que estava errado, olha. 16, João, é Evangelho de João 16:7. Diz aqui.
capítulo 16, versículo 7. Diz, olha, todavia digo-vos a verdade. Não digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo de que tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar um pouco, e não me verei, e outra vez um pouco, e ver-me-ei. Eis porquanto vou para o Pai. Ó, irmão, quem é que ficou de vir aqui para morar nas pessoas? Foi Jesus de Nazaré? Não. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ficou de vir. Ele ficou de vir. Quem ficou de vir morar em mim e você foi o Espírito Santo. Eu vou ler aqui nessa Bíblia para ver como é que está aqui nessa outra Bíblia. Na Bíblia Viva. Diz aqui, o versículo 7, diz aqui, olha. Pelo contrário, não, aqui, 7. Mas a verdade é que melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ó, irmão, aqui os crentes pregam que diz que todo olho verá Jesus vindo sobre as nuvens. Tá certo? Não é assim que a religião prega, é? Que todo olho vai ver Jesus descendo na nuvem. Tá lá escrito? Tá. Na Bíblia? Tá. Tá. Mas eu e você vai ver Jesus vir? Não. Eu e você não vai ver Jesus vir. Por quê? Porque ele mesmo aqui está dizendo que um pouco mais e nós não ia ver ele. Por quê? Porque quem ficou de vir morar em nós? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, você vê? Não. Você não vê. Você sente ele dentro de você. Quando você anda na verdade, quando você lê a verdade, quando você pratica a verdade, quando você exerce a verdade. Então você vê a manifestação do Espírito Santo de Deus que te guia na verdade. Então, a religião está falando a verdade? Não, prega a mentira. Porque eles dizem que aquele Jesus com corpo de carne, toda a humanidade vai ressuscitar e vai ver ele vindo nas nuvens. Não. Quem viu esse feito aí foi aquele povo da época dele. Aquele povo viu. Aquele povo viu ele. Porque quem ficou
O Jesus de Nazaré, quem ficou de vir e todo olho ia ver, foi o Jesus de Nazaré. E ele veio no ano 70 julgar Israel. O julgamento se deu no ano 70, quando o templo lá em Jerusalém caiu, que quando ele fala em Mateus 23, 24, capítulo 23 e 24, os discípulos e os fariseus interrogavam ele sobre quando viria a vinda dele, e ele ali vai estar narrando todos os sinais que ia acontecer antes da vinda dele, e ele disse que o templo em Jerusalém ia cair. Então, se o templo lá em Jerusalém caiu e ele não veio, então Jesus é um falso profeta, é um mentiroso, e não podemos dar crédito nessa palavra aqui. Porque lá ele está narrando, né, que lá ele no Monte das Oliveiras, ele estava narrando, dizendo os feitos que ia acontecer antes da vinda dele para julgar aquele povo. E lá no versículo 34 ele disse: eu te digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas... Qual eram as coisas? O que ele estava narrando no capítulo 23 e 24, ele estava narrando sobre a vinda dele, e aqueles feitos todos em que ele narrou no 23 e no 24, ia acontecer no ano 70, quando ele ia vir e julgar aquele povo de Israel. Essa é a verdade. Quer ver? Você lê aí. Você lê aí Mateus 20, capítulo 23 e o capítulo 24, para ver se a narração não vai estar dizendo. Quando você chega lá no versículo 34, ele vai dizer: eu te digo que não passará esta geração. Qual era a geração? Da época dele. E não passou. No ano 70, tudo foi cumprido, tudo foi terminado, tudo foi acabado. Jesus voltou, Jesus veio. Então, irmão, aqui está se narrando que quem vinha morar em nós era o Consolador. Quem ia convencer nós era o Consolador, era o Espírito Santo. Ele era o Espírito da verdade. Nessa época aqui que ele está dizendo, ele já tinha vindo? Não. Aqui, no tempo da escrita aqui, isso aqui, se deu essa escrita quando? Após a morte de Jesus. Mas o texto aqui está se narrando de quê? De quando Jesus estava vivo. Então você tem que estudar a Bíblia para você fazer essas conjugação verbal. Olha, essas epístolas aqui só foi escrita depois da morte de Jesus, muitos anos. Mas você tem que ler e respeitar o texto e contexto e tem que fazer a conjugação verbal para saber de que época está se narrando isso aqui. Então aqui Jesus estava vivo. Jesus não tinha morrido. O Espírito Santo não tinha vindo. Ainda ia vir. Tá certo, meus irmãos? Então tem que ler Bíblia e entender e saber estudar. Eu li aqui. Agora eu queria ler o 14, né? Para os irmãos entender aí. Os irmãos lê João capítulo 16, você lê do 7, você lê do versículo 7 até o versículo 16, e agora nós vamos ler João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Os irmãos aí lê até o 31 para entender. Agora eu vou ler até o 14, 16, aí alguns versículos aqui, para os irmãos entenderem, né? Versículo 14, capítulo 14, versículo 16, diz aqui, olha. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ó, irmão, aqui é a Bíblia fiel e verdadeira. Capítulo 14 de João, versículo 16, está dizendo que ele ia enviar um outro Consolador. Era Jesus de Nazaré? Não. Quem era esse outro Consolador? Nós vamos descobrir, nós vamos ler aqui e vamos descobrir. Então, quem ficou de vir para morar em nós, e também naquele povo judeu, era o Espírito Santo, o Consolador. Não era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré
ficou de vir naquele corpo físico para julgar o povo de Israel, que tinha matado os profetas de Abel até Zacarias. Tá certo? Então, quem ia passar pelo juízo? Aquele povo que nasceu da cruz para trás, que vivia em pecado. Aquele povo que nasceu da cruz para cá, e os que acreditaram na verdade, eles não entrariam em condenação. Quem entraria em condenação era quem não cria. Era os fariseus, era os religiosos, eram os sacerdotes que não aceitaram Jesus Cristo e acabaram matando ele. Então, essas pessoas iam passar pelo julgamento. A igreja de Cristo, ela não tem julgamento. Ela não vai passar por julgamento. Ela não vai passar por tribulação. Quem passou por tribulação foi o povo daquela época. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: porquanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda no Espírito, não há condenação. Mas quem anda na carne, quem anda se justificando na lei de Moisés, aí esse passa por juízo. Provavelmente, pelo que a Bíblia mostra aqui, já estão condenados, porque eles morrem acreditando na mentira do homem, na religião que veio do homem, que nem os sacerdotes da época de Jesus, que também não acreditaram nele, e julgaram ele, condenaram ele e mataram ele. E nós hoje, irmão, quando prega essas verdades, o que é que a religião faz? Quer nos matar, nos julga, nos condena, e diz que eles pregam a verdade e nós pregamos a mentira. Então, aqui está dizendo, irmão, que o Espírito Santo, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ó, irmão, ficar para sempre, ele pode sair de você? Não pode. É para sempre. Você perde a salvação? Não. Porque se ele sair de você, e como a religião evangélica aí prega que está esperando Jesus. Como é que você está esperando Jesus e ele mora dentro de você? O Consolador, o Espírito Santo que ficou divino, foi ele que ficou divino, o Espírito Santo, morar em você e morar para sempre. Irmão, se ele sair de você, você cai aí tezinho, você morre. Porque não tem como o Espírito Santo sair de você. O Espírito Santo só sai de você quando a pessoa morre. Ali já é Jesus arrebatando o teu espírito. Essa é a verdade em linha com a palavra. Aí diz aqui, o 17. Diz aqui, olha. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Mas vós conhecei porque habita convosco e estará em vós. Ó, irmão, olha aqui, vamos ler em detalhe, como a verdade aqui é bem clara. Olha, o Espírito Santo dá a verdade, não é o da mentira, é da verdade, ele vive na verdade, que o mundo não pode receber. Ó, irmão, o mundo recebe esse Espírito? Não. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Por que o mundo não recebe? Por que a religião não recebe? Porque eles andam na mentira. Eles não pregam a verdade, eles não vivem a verdade, eles não andam na verdade. Tudo que Jesus não mandou fazer, eles ensinam. Eles não pregam essa verdade. Então, está dizendo aqui que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê. Ó, irmão, e como os crentes pregam que a gente vai ver Jesus descendo numa nuvem. Está dizendo aqui que o mundo não pode ver, ó, irmão, ele não pode ver. Por quê? Porque quem viria morar é o Espírito Santo, e Espírito você não vê, meu irmão.
Acredite, irmão, nessas verdades. Está aqui a verdade pura e verdadeira que eu estou pregando e vocês não acreditam, irmão. Aqui, olha. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Olha aí, irmão. Eles conhecem? Não. Por quê? Porque eles não acreditam. Então, eles não sentem o manifestar de Deus na vida deles. Deus não se manifesta com a verdade na vida deles, porque eles não vivem a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E nem eles vê. Porque o Espírito você não vê, você sente o Espírito testifica com você. Aí diz aqui, não conhece. Mas vós o conhecei, porque habita convosco e estará em vós. Ó, irmão, aqui está dizendo que o Espírito Santo, nós conhecemos porque ele habita, ele mora. Irmão, e os crentes quando ora aí, Senhor, visita as suas... Irmão, quem habita em mim pode me visitar? Meu amigo, pelo amor de Deus, meu amigo, creia nessas verdades. Quem habita em você, irmão, mora em você. Quem mora em você, vive dentro de você. Ô, irmão, você com a sua atitude, você faz uma oração. Senhor, visita o meu filho, visita a minha serva, visita a mãe Joaquina lá no hospital doente. Irmão, quem mora não visita, irmão. Quem visita é quem está longe. Ele mora dentro de você. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. Você foi enganado com o vírus da religião, irmã. Que você tem que fazer uma campanha e você tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo você já nasceu com ele, apenas não ensinar a verdade. Quem deveria ensinar a verdade? Esses teólogos aí. Ó, irmão, teologia é para chamar Jesus de mentiroso. Esses homens aí que aprendem teologia 10, 12 anos. Ó, irmão, eu não tenho teologia. Eu tenho a sexta série, quarta série. É incompleta, certo? Não sei fazer, não sei pretérito do indicativo, do perfeito, esses negócios. Ó, irmão, não sei nada. Eu só sei que o Espírito Santo me revela. Ele escolheu eu para se manifestar aí com a verdade. Lá em 1 de Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 em diante, ele está dizendo que não chamou os sábios e os entendidos para que pregassem. Não são os escolhidos, os sábios e entendidos. Esses homens, irmão, estudam aí teologia anos e anos, são sábios, mas é um estudo secular, irmão, é para chamar Jesus de mentiroso. Eles não acreditam na palavra de Deus. Eles conhecem, mas eles sabem que assim eles estudam para enganar o povo com as suas falsas doutrinas, né? Então, meus irmãos, o Espírito Santo aqui está dizendo que ele habita em você. Ó, irmão, se ele habita, Romano, que eu falei, do capítulo 8, do versículo 9 em diante, o 11, está falando que ele habita em você. Lá em Romanos, que eu mostrei, capítulo 11, versículo 29, os dons e a misericórdia de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis, ele não pode voltar atrás. Romanos, no capítulo 8, do 39, do 37 em diante, do 39 em diante, vai dizer que nem a morte, nem a potestade, nem a nudez, nem a fome, nem a nada separa você do amor de Deus, irmão. Nada. E como os crentes dizem que você está em pecado e que você está distante de Deus e que você precisa se arrepender do seu pecado, que você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno, irmão. Isso não é uma mensagem de condenação? Eles não estão julgando vocês. Então, irmão, a palavra, ela é verdadeira. O Romano capítulo 8 está falando das obras da carne, da lei de Moisés. O que é andar nas obras da carne? É andar na lei de Moisés. É ser doutrinado pela lei de Moisés. Não é o que a igreja evangélica faz. Olha, o 18. Não vos deixei órfão, voltarei para vós. Olha,
Jesus disse que não ia deixar aquele povo órfão. Quer dizer, se Jesus não tivesse vindo, o povo estava órfão. A nação de lá até aqui era órfão. E nós também seria órfão. Porque se ele ainda vai vir, então eu seria órfão. Não tinha o Espírito Santo, não tinha o Pai em mim. Olha aí a verdade. Mas a religião não prega essa verdade. Ele disse, olha, o 18, olha, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha, ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me verei, porque eu vivo e vos viverei. Olha, um pouco mais. Jesus aqui estava profetizando do tempo que ele ia morrer, que ele ia passar 3 dias, ou então o pessoal não ia ver ele. Aí um pouco mais e o povo ia ver ele quando ele viesse julgar Israel. Então, da morte dele, ele passou 3 dias no seio da terra, morreu, ninguém viu ele, aí ele ressuscita, os filhos que era escolhido, que é dele, os eleitos, conseguia ver o Espírito Santo, conseguia sentir o Espírito Santo, e Jesus se manifestou ainda no corpo de carne, que nem ele anda no caminho de Emaús, que nem come peixe com uns lá na praia, partiu o pão e andou com eles, e eles não reconhecia. Por quê? Porque a mente carnal ainda, eles não reconheciam Jesus andando com ele, conversando com ele, e eles fazendo pouco de Jesus, falando que Jesus era um forasteiro, era um andarilho, que não sabia dos acontecimentos que estavam acontecendo, se era o próprio Jesus que andava com ele, e eles não estavam reconhecendo. Então Jesus disse, um pouco mais e me verei. Está falando dessas passagens, está falando disso. Eles viram um pouco. Jesus ressuscitou e eles viram um pouco. E Jesus, quando subiu, eles ficaram vendo, ficaram olhando, ficaram vendo. Viram Jesus subir. Mas um pouco mais, Jesus disse, e não me verei, mas viverei, ó, viverei em quem? Em nós. O 20, diz aqui, ó, o 19, ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me verei, porque eu vivo e vos viverei. Naquele dia conhecerei que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha aí, olha. Nós estava nele, aquele povo judeu lá estava nele, e ele e Jesus neles. Tá vendo, irmão? Como a palavra é bem cêntrica. Jesus mora dentro de você. O próprio Deus mora, não é Jesus. Jesus morou naquele povo. A manifestação de Jesus naquele corpo de carne, naquele tempo, foi naquele povo. Hoje, quem é que mora em nós? É o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus está lá em Romanos, que aquele Espírito, no versículo 11, que aquele Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, é o mesmo que habita em nós. Então, esse Pai, ele mora em nós. O próprio Deus habita em nós. Jesus de Nazaré se manifestou, morou naquele povo. O Espírito Santo de Jesus, naquela manifestação, morou naquele povo daquela época, morou nele, veio neles e fez morada. Hoje em nós, quem mora? O próprio Deus. Por quê? Porque ele subiu ao céu, foi assunto ao céu, e lá ele entregou o reino ao Pai. Então ele entregou o reino ao Pai, sentou à direita de Deus, e quem ministra hoje não é Jesus. É através dele, sabemos que foi através dele, mas quem reina hoje em nós é o próprio Deus, não é Jesus. Jesus de Nazaré reinou e manifestou e habitou naquele povo da época dele, naquele povo de Jerusalém. Até o ano 70 se deu a manifestação do Filho do Homem, do Cristo ressuscitado, naquele povo.
De lá para cá, não é mais o Cristo ressuscitado. De lá para cá, quando ele veio, julgou Israel, consumou tudo espiritualmente e fisicamente, entregou o reino ao Pai, sobe lá em cima. Quando ele chega, papai, está aqui o que o Senhor me deu para eu cumprir, pronto. Entregou na mão do Pai, sentou à destra de Deus. E agora, quem é que reina? É o próprio Deus, reina em mim e em você. Tá certo, meus irmãos? Precisa estudar a Bíblia, precisa fazer a conjugação verbal, precisa meditar-se na Bíblia para poder entender. O versículo 20. Naquele dia conhecerei que eu estou no Pai, e que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é meu, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Olha, quem acredita nessas verdades conhece tanto o Pai como ao Filho. E guarda o mandamento do Pai, não é o mandamento da igreja, da religião evangélica, não. Guarda os estatutos deles, não. Guarda esse estatuto que foi dado pelo Filho. Então, nós amamos, nós guardamos a palavra, nós amamos aquele que é a palavra, e o Pai ama a nós. Por quê? Porque nós guardamos a palavra, nós obedecemos a palavra, nós exercitamos a palavra. E diz aqui que aquele que ama o Pai, aquele que guarda os mandamentos do Pai, aquele que executa os mandamentos do Pai, aquele que vive os mandamentos do Pai, diz que Jesus vinha a ele e se manifestaria a ele. Agora, a quem é que Jesus ia se manifestar? Aquele povo daquela época. E hoje, quem é que se manifesta em nós? O próprio Deus. O Deus se manifesta em nós. Hoje o Pai se manifesta em nós. É Ele que vive em nós. É Ele que manifesta em nós. Aí diz aqui o 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Então, o Judas, não o Iscariote, perguntou a Jesus, interrogou a Jesus, de onde é que vinha aquele que ia se manifestar a eles? Não é a mim, é a eles. Quem era o Espírito que ia se manifestar a ele? Era o Espírito do Cristo ressuscitado, de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré para o judeu e o Cristo ressuscitado para o judeu que cresce e o gentil, ao qual Paulo pregava. Existia dois conflitos, existia duas leis, estava se cruzando a graça e o Novo Testamento, a graça e a lei de Moisés. Então ele perguntou, de onde há que há de vir? De onde há? Do Pai, do céu, o Espírito Santo, o Consolador. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o morará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Olha, tá vendo aqui que está dizendo que se alguém ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha, quem é que vinha? Era o Pai. Quem é que Jesus de Nazaré, para o judeu do ano 70 para trás, viria morar naquela nação? Viria morar dentro dele. O Cristo ressuscitado. O Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré para o povo judeu, para os que viviam na circuncisão, para os que foram nascidos da cruz para trás. E os gentios, que não cria em Deus, era o Cristo ressuscitado, se manifestaria naquele povo. E hoje nós, o próprio Deus, mora em nós. Aí está aqui, olha. O 23, né? Eu li, o 23. O 24. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha,
mas do Pai que me enviou. Olha, quem ama Jesus, acredita, guarda a palavra, vive na palavra, obedece à palavra. O Pai mora, vive. O Pai que enviou, mora nele, vive nele, manifesta ele. Olha. O 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Quando foi que Jesus disse isso? Isso era uma profecia que ia se cumprir ainda. Jesus estava dizendo quando estava vivo. Ele disse, tenho-vos dito isso quando ainda estava convosco. Olha, isso aqui foi escrito após a morte de Jesus, mas está se narrando de um evento antes dele morrer, quando ele estava vivo ainda. Aí o 26 diz, olha, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ó, irmão, aqui está falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ó, irmão, não é o que eu disse? Tudo isso aqui foi através de Jesus, foi através do nome dele. Quem mora hoje em nós? É o próprio Deus que mora em nós. Mas sabemos que foi através de quem? Do nome dele. Porque Deus ia enviar em nome de Jesus. Porque quem veio se manifestar foi Jesus. Então, tudo foi feito em o nome dele. Foi feito por ele. Mas quem habita hoje em nós? É o próprio Deus. Então, tem que se estudar. Agora, imagine, irmã, a dificuldade que eu não tenho de um cara que não tem esse estudo secular, não é doutorado, não tem nem o primeiro grau completo. Diga aí a dificuldade que eu não tenho. Que se eu tivesse um conhecimento, um estudo aí, uma faculdade, um negócio, como eu não saberia fazer essa conjugação verbal melhor, dizer essa palavra está no pretérito do presente, do pretérito do indicativo, do pretérito do futuro, não sei de quê, né, irmão? Mas essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a verdade que está aqui escrita, né? O Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Ó, irmão, quem é que nos ensina? É o Espírito Santo, irmão, que ele vai testificando aí dentro de você. Quando você anda na verdade, em linha com a palavra, ele testifica a verdade com a verdade. É o Espírito Santo que nos educa. Eu só estou lendo aqui o Espírito Santo que está aqui em mim, que está em você, e que você acompanhar na sua Bíblia e você vê aí, você vai ver que ele... que aqui quem está falando não sou eu, é o Espírito Santo. Eu estou lendo para vocês. O Espírito Santo é quem está testificando isso aqui. Foi o que Jesus disse. Olha. E o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é esse que ensinará? Era o Espírito Santo, irmão, que vinha morar em você. Ele ensinará você. Ele ia fazer você lembrar de todas as coisas que Jesus disse naquela época, em linha com a palavra, com a verdade. Ó, irmão, já chegou 1h e 13 minutos. Eu ia pregar meia hora. Mas se você não explicar direitinho, as pessoas não vão entender, não vão compreender, não vão enxergar a verdade. Então, irmão, eu deixo aqui a graça e a paz, né? Eu agradeço, peço aos irmãos que se inscrevam no canal. Olha, os irmãos lê aí. Eu vou citar os versículos que eu li. Primeiro, eu fiz a leitura em Éfeso, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Depois nós fomos lá para Tito, né? Nós fomos lá para Tito, capítulo 3, do versículo... Os irmãos lê aí, se possível, os irmãos podem ler do versículo 1 até o 8, 9, por aí, lê até o 8. Tito 3, do 1 ao 8. Aí Éfeso, você lê do 1, capítulo 2, do versículo 1, lê até o 9, o 10, lê até o 10, né? Vocês leem para os irmãos compreender de que está se narrando, do que está se falando, para os irmãos fazer a conjugação verbal, né? E ler. Aí os irmãos viram que eu citei Romano, capítulo 8,
que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não tem condenação. Os irmãos viu que eu também citei Romano, capítulo 8, do 9 ao 11. Eu citei também Romano, capítulo 8, do 37 em diante. Eu citei Romano 11, 29, capítulo 11, versículo 29, que os dons e a misericórdia de Deus são irrevogáveis, uma vez dado não pode voltar atrás, né, irmão? Todos os versículos que eu citei aí, os irmãos anotem e vá lá estudar, ler o texto e o contexto, olhe de que está se narrando, olhe do que está se falando, para os irmãos não ser levados por vento de doutrina. Depois os irmãos lê lá em João, capítulo 16, do versículo 7 ao 16, depois os irmãos vão para o capítulo 14, do 16 até o 31, que os irmãos vão entender, vão compreender a narração. Acompanha aí, se posso ter falado alguma coisa errada, irmão. Às vezes a gente aqui, na empolgação, às vezes diz alguma coisa errada, que nem ontem, numa mensagem aí, ou foi antes de ontem, eu preguei lá, que Apolo conhecia o batismo de João, mas que quando Áquilas e Priscila, aí eu falei Áquilas e outro nome, para mim eu não falei o nome de Priscila, mas foi Áquilas e Priscila que chamou Apolo, que era muito eloquente, e que ele falou a palavra de Deus com mais exatidão. Aí ele compreendeu melhor. É o que eu estou fazendo com você. Estou pregando a palavra de Deus com a verdade, com a santidade, com o Espírito Santo da verdade, com mais clareza para você conhecer e você sair dessa idolatria aí, dessa mentira que vocês escutaram. Então eu deixo a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, irmão, dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like. A mensagem foi grande, irmão, mas suporte, porque não tem como a gente pegar só um textinho e senão os irmãos não compreendem. Tem que explicar direitinho. Tem que ter conhecimento do que você vai falar, do que você vai pregar. Amém? Deixa a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão dos Espíritos Santos esteja conosco. Está conosco, está com você aí que está ouvindo. Creia, irmão, acredite. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Todos nós somos servos de Deus, desde quando nós obedecemos a palavra. Pode até ter gente que não está vivendo como filho de Deus. Não significa que ele não é filho de Deus. Ele é, mas às vezes não está vivendo como filho de Deus. Está vivendo numa doutrina errada. A paz. Amém.